Beleza? Gravando. Então, essa é a segunda aula da oficina de formação de lideranças sindicais, né, do curso de verão 2025 da Intersindical. Então, agradecendo a presença de todos e todas mais uma vez aqui, agora devidamente gravado. E hoje nós vamos falar, ontem nós falamos da história da Intersindical e hoje vamos falar da concepção sindical, que é a lente pela qual, né, a militância, né, sindical enxerga a classe trabalhadora, enxerga as demandas da classe trabalhadora, a forma como a classe trabalhadora deve se comportar na luta política, né? Então, isso é fundamental para nós, para que a gente consiga lutar junto com quem pensa, né, dessa maneira, lutar junto com quem dá organicidade e conseguir também compreender, né, quais são as nossas alianças, né, com quem a gente caminha a determinado momento, com quem a gente vai até um certo ponto. A gente fala que a luta política é como se fosse um trem, né? Eu sou de Minas Gerais, estou acostumado com os trens. Então, na luta política, você tem lá a sua estação final, onde você está querendo chegar. Então, você pega o trem e chega até lá, só que tem várias estações no caminho. Então, tem aquela, né, organizações, enfim, que estão com a gente dentro do trem também, são nossos companheiros de viagem. Algumas delas chegam até o destino final, né? Chega até a estação final. Mas outras ficam no caminho. Elas não chegam até o final porque elas têm uma outra visão, né? O destino delas final é outro, né? É diferente do nosso. Então, concepção tem a ver com isso, né? Com a forma como a gente enxerga o nosso objetivo e a forma para chegar também, né, a esse objetivo, que também é muito importante. Então, a gente, quando trabalha a concepção sindical, então a gente trabalha essa lente, como a gente vai enxergar o nosso movimento e como nós vamos nos portar, porque a concepção sindical também é um padrão de conduta nosso, né? Então, eu vou exemplificar algumas questões, algumas concepções diferentes das nossas, e a gente vai conversando. No Brasil, nós temos 12 centrais sindicais, né? Dessas 12 centrais sindicais, algumas têm um posicionamento classista, e dentro desse posicionamento classista também tem diferenças, evidentemente. E tem outras que não têm um posicionamento necessariamente classista, né? Temos outras concepções que a gente vai falar aqui um pouco, bem rápido, né? Mas, assim, então, só para colocar isso em evidência aqui para a gente, né, que o movimento sindical ele é uma construção, né, um movimento, melhor dizendo, geral, com muitas entidades e com correntes de pensamento diferentes, né? Correntes de pensamentos que às vezes se aliam, às vezes estão mais separados, às vezes estão mais em conflito, né? Mas é um pouco a dinâmica que vocês precisam conhecer, né? Para quem está começando agora, para quem também já tem mais tempo de estrada, né? A gente enxergar melhor essas diferenças também para conseguir se posicionar da maneira adequada. Então, vamos aqui ao nosso roteirinho, né? Então, aqui eu estou usando esse link que eu sempre mando para vocês, da nossa cartilha. Então, a nossa concepção sindical, né, ela parte de uma interpretação específica da classe trabalhadora, né? Então, o primeiro elemento é que, na nossa concepção, a classe trabalhadora são todos e todas que vivem do trabalho, do seu trabalho, né? Não é aquele que explora o trabalho do outro. Então, classe trabalhadora é aquela que trabalha, recebe salário, e salário pode ser da forma como a gente entende, um olerite,
mas também pode ser de outra maneira. Por exemplo, os trabalhadores autônomos, eles trabalham, mas o tipo de salário dele é outro, é a partir da venda de de um serviço, de um produto, né? Mas eles, no final das contas, estão vendendo a força de trabalho dele. Então, eles participam da classe trabalhadora. Então, com ou sem carteira, com ou sem salário formal, a classe trabalhadora, o que unifica toda ela é essa condição de necessitar vender a força de trabalho para sobreviver. Então, não é uma opção, é uma condição, né, de classe trabalhadora. E a nossa forma de interpretar é que a central sindical, o movimento sindical, deve estar atento a essas diferentes possibilidades, diferentes condições de trabalho, e não ficar preso apenas em uma delas, que é o trabalho formal, por exemplo. Então, na nossa concepção, boa parte, inclusive, das lutas populares são lutas sindicais. Olha só, temos, por exemplo, uma luta por moradia, que geralmente ela não é entendida por boa parte do movimento sindical como uma luta sindical. Mas se a gente pensar um pouquinho, a gente vai compreender que a luta por moradia é uma luta sindical. Porque a moradia, você conquista ela, seja a compra de uma casa, seja um aluguel, você paga com o seu salário. E se você é sem teto, quer dizer que o seu salário não é né, não tem o volume suficiente, não é suficiente para conseguir comprar essa mercadoria chamada casa própria. Então, você compra o arroz, você compra o feijão, de vez em quando você compra uma carne, mas você não compra a casa, porque a casa é a mercadoria mais cara que uma família de trabalhador pode adquirir na vida, né? Então, se você pensar a casa como uma mercadoria, que ela é comprada, né? O salário ele tem que ser um salário adequado para você conseguir conquistar essa mercadoria, né? Que é uma mercadoria de primeira necessidade. Moradia é o básico, né? Quais são as coisas, né? Os elementos básicos para nós? A alimentação, a água, não é isso? A saúde, a educação. E a moradia é uma dessas necessidades básicas e que é negada, né? O salário é pequeno, né? Dos trabalhadores no Brasil e não consegue ter o volume suficiente para poder comprar essa mercadoria. Então, quando você tem uma luta por teto dos movimentos sociais, tipo MTST, tantos outros movimentos sociais de luta por moradia, é uma luta sindical. Ela não acontece protagonizada pelo sindicato, mas o espírito dela, a condição dela é uma condição sindical. Tem a ver com o salário das famílias, que é pouco e que não dá oportunidade das pessoas adquirirem. Se você pegar a luta por terra, né, a luta do MST, dos movimentos sem terra, é também uma luta sindical. Né? Por quê? Porque eles estão lutando por um meio de produção, né, que é a terra e os insumos, evidentemente, para produzir, para eles trabalharem, para sobreviver. Se tem a ver com trabalho, tem a ver com o movimento sindical, mesmo não tendo a forma prevista na estrutura sindical brasileira, como eu falei já com vocês, né? Que estrutura sindical é diferente de movimento sindical, só para retomar. Estrutura sindical é o que está na lei, né? É aquilo que a lei determina que existe no Brasil em termos de sindicato. E existe o movimento sindical, que é todas as lutas de trabalhadores e trabalhadoras na perspectiva do trabalho, de melhores salários, né, da luta por
por melhores condições de trabalho, saúde, etc. Então, movimento sindical é mais amplo do que a estrutura sindical. Isso, gente, é algo muito importante de entender. Se não entende isso, a gente não entende o jogo todo da nossa classe. Né? Então, estrutura sindical são os sindicatos, são as federações, são as confederações. Inclusive, as centrais não estão, né? Não foram pensadas dentro da estrutura sindical lá, né? Até por medo lá atrás, né? Na década de 40, quando foi pensada a estrutura sindical brasileira, de ter uma entidade máxima de representação dos trabalhadores do país. Isso poderia causar, inclusive, né, a possibilidade da articulação da classe para exigir muito mais direito, muito mais espaço político, social, né? Então, por medo, ficou muito fragmentada pelo menos no nível nacional, não foi incorporada, melhor dizendo, a ideia de uma central sindical. Né? Então, a nossa estrutura é uma estrutura que ela não consegue dar conta de todas as situações do movimento sindical, que é mais amplo. Então, quando você tem movimentos de trabalhadores desempregados, você tem uma cooperativa, você tem... aqui nós temos no nosso curso os catadores e as catadoras de material reciclado, nós temos gente de cooperativas rurais, de assentamentos, enfim, quando você tem você tem essas situações né, de trabalho que são sindicais, mas que não são reconhecidas. Da mesma forma, gente, hoje o mais moderno, né, aí que é a questão do trabalho por aplicativo, que é também a luta desses trabalhadores, é luta sindical, só que não está ainda devidamente incorporado na estrutura sindical, né? Ainda é uma situação muito nova, que ainda precisa de uma certa vivência, maturidade, para conseguir organizar e transformar isso em entidade, ou em movimento, enfim, em algum tipo de coletivo, né, de espaço coletivo de luta. Né? Então, muita gente fica muito ansiosa. Nós não estamos conseguindo organizar os trabalhadores por aplicativo. É claro, a gente tem de lutar para conseguir, mas evidentemente que não é da noite para o dia. Porque, como é uma situação nova, é necessário, né, um tempo para essa coisa maturar e a gente conseguir entender melhor, e os próprios trabalhadores dessa área entenderem melhor o seu papel, as suas necessidades, e a gente tem de trabalhar também, fazer a disputa ideológica para romper com a ideia de empreendedorismo, não é isso? Que boa parte deles acha que são empresários, né? E quando, na verdade, são trabalhadores, mas é uma visão ainda muito primária que a gente tem de ir dialogando, disputando e também aprendendo com eles, né? Que forma que seria mais adequada para que esses trabalhadores pudessem se organizar. Então, essa é uma ideia fundamental para nós, na nossa forma de pensar, da nossa lente, né, para enxergar a classe trabalhadora. Que a classe trabalhadora é todo mundo que vive do trabalho, independente do regime de contratação, independente da forma como recebe o seu meio de sobrevivência. Se trabalha, né, é a classe trabalhadora. E aí você tem, evidentemente, diferentes formas de organização, como eu disse antes. Então, para não falar muito, porque a gente tem aqui um tempo nosso reduzido, essa é uma ideia geral, né? Então, aqui, trazendo aqui a brasa para a nossa sardinha da intersindical, o que nós somos, o que nós queremos dentro dessa visão que nós temos da classe. A intersindical é uma central
sindical classista, eu vou explicar um pouco isso aqui, é uma central sindical classista de representação máxima, quer dizer, no nível nacional, no âmbito nacional, dos trabalhadores e trabalhadoras. Não é isso? Ela está acima das federações, das confederações, né, que representam categorias. A intersindical é uma central, assim como outras, que representam toda a sua base, né, independente da categoria, etc. E aí vem mais, ó. Nosso principal objetivo é articular, organizar e mobilizar a classe trabalhadora, no campo e na cidade, por conquista de direitos econômicos, trabalhistas, sociais e políticos. Então, esse é o papel da central, né? É colocar categorias diferentes, com situações diferentes, lutando junto. É para isso que serve, né? Então, é pegar o pessoal aí, as companheiras que estão nos acompanhando do Ceará, né, que são da cooperativa de catadores de material reciclado, que são classe trabalhadora, e colocar junto com o bancário, junto com o metalúrgico, junto com o servidor público, junto com o químico, né, junto enfim, com a luta por moradia, junto com a luta sem terra, enfim, colocar em sintonia, né? Colocar na mesma frequência. Então, o papel da central é colocar a classe trabalhadora na mesma frequência para lutar junto, não é isso? Então, articular, organizar e mobilizar a classe. Esse é o papel, né, na conquista dos direitos. Porque nós achamos que as lutas corporativas, quer dizer, aquela luta só de uma categoria, ela é importante, ela tem que ser feita, porém, a luta não para aí. Lembra do trem lá que nós estávamos falando? Né, que tem companheiros que vai até o final e tem companheiros que descem numa estação antes do final. O pessoal, por exemplo, que defende uma visão corporativista, né, que é uma concepção, uma concepção sindical, né, a concepção mais corporativa, ou seja, não importa o que a classe trabalhadora como um todo está vivendo, o que importa é que eu tenha de aqui melhorar as condições da minha categoria. Significa essa visão mais restrita, né? O problema é que ela vai até um certo momento da luta política, né? Porque há lutas, há direitos que nós temos de conquistar como um todo. E numa categoria sozinha não dá conta, né? Por isso que a gente precisa colocar, sintonizar todo mundo, né? Então, há uma concepção sindical corporativista que, na prática, ela só defende, né, a categoria em específico. Mas aí vocês vão e falam, Pedro, mas lá no meu sindicato, a gente faz as coisas para a categoria. A gente tem clube de férias, a gente tem convênio médico, a gente faz as negociações coletivas direitinho. Estou errado, então? Claro que não. Claro que não, você está super certo. Tem de ter essas coisas. Tem de ter a luta na categoria. O que nós estamos falando é que a luta vai além da categoria. E nós temos de nos articular com todo mundo que vive do trabalho, todos os trabalhadores e trabalhadoras, para conquistar direitos gerais da classe. Um espaço geral da classe. Porque os ataques geralmente vêm também sobre toda a classe. Então, a gente precisa estar preparado, articulado, né? Então, é sobre isso. E aqui, esse último parágrafo desse nossa caixinha aqui, está falando assim, nosso projeto estratégico é a construção de uma sociedade socialista, democrática, livre, igualitária, sem exploração ou opressão. Quer dizer, nós somos contra o capitalismo. É essa a história aqui, né? Então, nós somos uma central que tem uma concepção, uma ideia de destino final da classe trabalhadora, ou pelo menos o nosso objetivo, né? E contra essas organizações, construir uma sociedade onde a classe trabalhadora mande na sociedade. E por quê? Porque ela é a maioria, porque ela vive do trabalho. E quem não trabalha não deve mandar. Quem manda é quem trabalha, ou deveria, né? Mandar é quem trabalha.
Então, é uma concepção isso. Tem outras perspectivas, outras concepções do movimento sindical que não são socialistas, né? São, vamos melhorar aqui as condições no capitalismo mesmo, esse negócio de socialismo, isso é uma ideia, isso é muito abstrato, isso é um sonho, né? E a gente responde para esse tipo de gente o seguinte: é o sonho que nos faz caminhar. É um sonho bom de sonhar e de lutar por ele, porque o contrário é você estar, né, acomodado numa situação de exploração, né? E isso, se a gente quer, de fato, que ter melhores condições de vida em geral, né? E isso, melhores condições de vida, não é só comida, né? Não é só salário, é também direitos, é participação política, é tempo livre para viver, né? Para estudar, para lazer, para família, né? Sem uma sociedade igualitária, sem essa desigualdade absurda que nós temos na nossa sociedade, e sem a exploração do trabalho de um pelo outro, sem a opressão, né, contra minorias, contra setores que são até maioria, mas que são minorizados politicamente, né? Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa estação final, onde a gente quer alcançar, né? E para isso a gente luta, para isso a gente constrói a organização, para isso a gente faz o nosso cotidiano aí, que eu sei que todo mundo aqui é muito envolvido. Então, gente, esse aqui é uma primeira ideia que o dirigente sindical, a dirigente sindical tem de ter, né? Da concepção, a concepção da classe como um todo e o nosso destino, né? O que nós queremos, nosso objetivo final, né? Nosso objetivo estratégico. Tá certo? Vamos passar aqui. Então, aqui, só retomando, a concepção da nossa central é que a classe trabalhadora é formada por uma diversidade de situações de trabalho e possui no seu interior muitas formas de organização. No entanto, é identificada por sua característica principal, ser composta por gente que vive do próprio trabalho. Fechou, né? Aqui acho que tá bem explicado. Alguma dúvida até aqui, gente? Não temos dúvida? Tudo certo, Pedrão. Então vamos tocar. Beleza. Aqui eu tenho uma curiosidade, né? A gente colocou uma curiosidade aqui na cartilha. A origem da palavra sindicato, né? Ela tem origem lá no idioma grego, que é síndicos, que é a combinação de duas palavras, né? Sim, que significa juntos, e de que significa direito ou justiça. Então, assim, juntando isso, lá na Grécia Antiga, eram aqueles que lutavam junto por direitos, né? Ou que estavam juntos para lutar por direito. E ela foi, né, passou para o latim, né? E no latim ela ganhou esse sentido de ser, ser o representante ou defensor de um grupo, né? Igual o síndico de prédio, não tem a ideia de síndico de prédio? Né? É aquele que representa, né, todo mundo que mora naquele condomínio, naquele prédio. Então, a ideia inicial é essa, né? A origem da palavra é essa, de defender, né, um grupo, e no nosso caso é defender a classe trabalhadora, né? O sindicato, então, funciona como organizador de uma vontade coletiva. Que coletivo é esse? É o coletivo da categoria, da classe trabalhadora, né? Muito bem. Então, vamos falar um pouco aqui da intersindical, né? Então, por que ela foi criada? Aqui a gente vai se aproximando do que é da nossa concepção sindical, né? Então, ela foi criada, para ser combativa, porque somente por meio da luta conquistamos e defendemos direitos. Lutar todos os dias contra os desmandos dos patrões e dos governos. O que significa isso, né? Ser combativo? É entender que os direitos dos trabalhadores não são conquistados no cafezinho, não são conquistados numa festinha, numa reuniãozinha.
eles são produto da luta desses trabalhadores, né? Então, a mobilização desses trabalhadores, a capacidade de organização desses trabalhadores. Nós temos os nossos meios de luta, né, de combate, que é a greve, a paralisação, os atos de rua. Isso tudo, essa ideia do enfrentamento e do combate, ela é fundamental, porque ela mostra aos trabalhadores que eles não vão conquistar nenhum direito se eles também não se empenharem para estar junto das mobilizações, né? Nada é dado, tudo é conquistado, né? E quando nós estamos sem combatividade, né? Se a gente evita o combate, a gente perde direitos, né? Se a gente não tem o nível de combate suficiente, a gente perde direitos, perde liberdades. Então, nossa história recente mostra isso. A gente, em muitos momentos, nos últimos 10 anos, não tivemos volume de mobilização e de combate necessário para defender, por exemplo, os direitos trabalhistas, né? Então, isso é fundamental. A luta, gente, ela é pedagógica. Então, todo mundo aqui que atua no movimento sindical e popular sabe que quando tem uma mobilização, uma greve, uma paralisação, muda a consciência das pessoas, muda a consciência do trabalhador. Ele assume uma ideia mais avançada. Então, a luta vai educando essa pessoa, com as vitórias e as derrotas. Ah, eu fui derrotado naquela greve. Tá, então você aprendeu alguma coisa. O que você aprendeu? Não é isso? Nós temos de ir aprendendo, né, com as nossas derrotas para fazer melhor depois. Então, a luta, o combate, ser combativo é educar pela ação. Então, a gente está fazendo formação aqui. E é muito bonito, a gente está fazendo bom debate. Mas só a formação aqui, sem luta, ela fica vazia, não é mesmo? Então, a gente tem de se formar para lutar melhor. E isso que realmente faz a gente conhecer, né? Cada conceito que a gente tratar aqui, cada ideia que a gente tratar aqui. E ter aquela noção de que os direitos de hoje são resultados das lutas de ontem, das lutas do passado. E os direitos de amanhã, da próxima geração de trabalhadoras e trabalhadores, serão resultados das lutas de hoje. Então, a gente sempre precisa ter isso em perspectiva. O que nós estamos lutando hoje é para a gente ter ou não direito no futuro também, né? Então, por isso a importância dessa ideia de ser combativa. É isso mesmo, a verdade, a luta muda as leis, é isso, né? Se a gente não lutasse, estaria na escravidão até hoje, né? Foi com a luta que se conseguiu. Segunda ideia, ser autônoma em relação aos partidos políticos, governos, Estado, patrões e se orientando pelos interesses próprios da classe. Fica o seguinte, que a classe tem seus meios, sua visão, suas formas de luta. Significa que a gente é contra os partidos políticos de esquerda? Não, não somos contra. Tem muita gente filiada, tem muita gente que participa, os partidos podem nos ajudar. Porém, existe a autonomia do movimento sindical e das suas centrais para atuar no sentido de falar, olha, o partido está atuando lá no parlamento, ele tem lá a sua forma de luta. Só que nós aqui estamos entendendo que nós precisamos fazer isso aqui, fazer uma luta tal, mesmo que o partido não concorde, né, a classe trabalhadora ela tem de ter essa autonomia para ter sua própria agenda. E, na verdade, até pressionar os próprios partidos políticos, os governos, né, o Estado em geral, e também ganhar, né, a luta, a queda de braço contra os patrões. E aqui isso é uma concepção também, gente, é uma parte da nossa concepção sindical, né, a autonomia. Tem parcelas do movimento sindical que não enxergam dessa mesma maneira, que enxergam da seguinte maneira, não, a central sindical ela tem que estar ali
parceira do governo para negociar as coisas, ela tem de sentar com os patrões, não só na negociação, mas tem de ter aquela relação, fazer um jogo, sempre um jogo muito combinadinho, né? Fazer um acordinho ali para não ter luta. Então, a gente acha que isso é uma concepção que despolitiza, né? Enfraquece a longo prazo, às vezes até a curto prazo, o movimento sindical. Nós temos aí, por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto, do governo Lula, né? O governo Lula, que é um governo que eu imagino aqui que todo mundo, né, atuou para eleger. E nós estamos lutando para defender, porque foi muito importante a luta, a vitória do Lula para combater o fascismo, para a gente sair desse atraso que foi o bolsonarismo. E nós estamos lutando, inclusive, para esse governo dar certo, né? Nós temos de lutar para esse governo dar certo. E a nossa forma de ajudar, inclusive, falando aquilo que, às vezes, o governo, por ele mesmo, não pode falar, né? Não pode atuar. E a gente precisa mobilizar a classe ali para poder apontar o caminho que a classe trabalhadora acha que o governo deve seguir. E nós temos todo o direito de fazer isso, né? Enquanto classe. E isso não significa, por exemplo, ser oposição. Autonomia não significa ser oposição. Autonomia significa que você tem a capacidade de criar suas próprias pautas, ter capacidade de se organizar da maneira que acha necessário e fazer as lutas que acha que são convenientes. Não significa que, por outro lado, que é oposição. Tem uma outra parte do movimento sindical que se diz classista, que é o pessoal mais, né, da esquerdismo, tipo Colutas da vida, por exemplo, que acha que autonomia é a mesma coisa de oposição. E não é verdade. Autonomia não é a mesma coisa de oposição. Autonomia, você enxerga a realidade, você se posiciona a partir de uma resolução dos fóruns da classe e você atua aí, né? E não se confunde com oposição. Então, isso também é algo muito importante a gente compreender para não cair, né? Enfim, na arapuca ou de uma coisa ou de outra, ou de você ser correia de transmissão, como a Nilza falou naquele vídeo que a gente passou ontem, ser correia de transmissão, ou seja, fazer tudo que o partido, o governo ou o patrão manda, ou eu, ao mesmo tempo, ou do outro lado, achar que a autonomia é oposição e você tem de queimar, né, tudo, os partidos, os governos, né, enfim, o Estado, enfim, você tem de ter aquela postura meio anti-tudo, né, e que não é verdade. Nós aqui somos nosso principal inimigo de verdade, né, o inimigo de classe, né, é a burguesia, são os patrões. Esses aí não tem muito como conciliar, né? É isso aí, porque, na verdade, eles estão na outra ponta, porque eles são eles são o setor minoritário da sociedade que explora, né, o trabalho. Então, com esses também, o diálogo, ele é só na mesa de negociação e com muita luta, né? É difícil ter uma pauta junto com eles. Pode até ter, viu, gente? Em determinadas situações políticas, por exemplo, quando o que está em jogo é uma empresa estratégica, por exemplo, que se ela não estatal, se ela não existir, o setor econômico inteiro vai por água abaixo. Aí você tem de dialogar, você tem de fazer política, né? Então, essa é a ideia de autonomia. O terceiro ponto é ser coerente com seus princípios, ser democrático em seus métodos e buscar unidade nas lutas. Olha que aqui. Princípios significa o quê? A origem. É o que vem primeiro, é o que você tem como base para poder lutar, né? Então, nós temos nossos princípios, a gente vai falar deles aqui. Então, você tem de ter princípio para você lutar melhor, né? Ser democrática, porque a gente acredita que a classe trabalhadora, ela precisa, como um todo, de assumir o controle da sociedade. E para isso ser de todo mundo, para que todo mundo possa intervir, possa dar sua opinião, ser contemplado, a única forma possível é através de uma via democrática, né? Então, a democracia, para nós, é um princípio local onde é um princípio, é um método
é um ponto de chegada também da nossa luta. Ela é muita coisa, né? Então, aqui então faço essa colocação, porque a democracia, ela não é só aquilo que a gente luta para a sociedade, né? Como a gente lutou aí contra os golpes, né? Que é uma tentativa de corromper a nossa democracia, de eliminar a nossa democracia. A democracia é isso, né? É essa a forma como nós podemos interagir e os conflitos da sociedade serem resolvidos, e, ao mesmo tempo, respeitando as minorias, mas garantindo, né, as maiorias. Mas, dentro do movimento sindical, a gente também precisa ser democrático. No nosso sindicato, nas nossas assembleias, nas nossas lutas, né? Então, o que a gente defende para fora, também temos de defender para dentro, para que a gente tenha, sim, a coerência de princípios e tenha um sindicato mais oxigenado, né, com mais gente animada a participar. Porque quando o sindicato ele é muito fechado, muito burocrático, ou muito autoritário, centralizador, ninguém anima, né? Ninguém anima, não, tem aquele grupinho ali que resolve, então vamos deixar por conta deles, nós não vamos lutar. Então, em geral, organizações muito fechadas, muito autoritárias, pouco democráticas, elas, no final das contas, elas são restritas e têm uma baixa, né, participação, porque uma baixa adesão, né, e pouca gente para poder, enfim, defendê-la, né? Quando vem um ataque, por exemplo, de fora, ninguém vai defender, né? Se um sindicato ele é burocratizado, ele é fechado, se vier um ataque qualquer para fechar esse sindicato, a classe não vai nem se mover para defender. Por quê? Porque queria, né? Se ele é fechado. Agora, se ele é um sindicato aberto, democrático, chama a assembleia, faz o trabalho, dialoga com a base, faz sindicalização, faz atividade, faz luta, se alguma coisa ameaçar esse sindicato, o povo vai abraçar. Os trabalhadores dessa categoria vão abraçar. Os aliados vão abraçar esse sindicato e defender esse sindicato, né? E aí a outra ideia aqui desse ponto é buscar unidade nas lutas, porque a gente acha que sozinho a gente não vai, né? Tem de estar sempre articulando, conversando com as demais centrais, com os sindicatos. Pensamos diferente? Pensamos, mas estamos juntos nas pautas imediatas? Estamos. Então, vamos lá, vamos trabalhar junto. É assim que uma central sindical, na nossa opinião, tem de trabalhar. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Tudo bem ou não? Tudo bem. Hoje eu estou falando mais do que ontem, né? Vocês me desculpem, mas daqui a pouco eu vou passar a palavra para vocês. Vamos aqui, então, falar dos nossos tópicos aqui, né? A concepção sindical da intersindical é classista, né? Então tá aí classismo. O que é isso? Que palavrão é esse? Vem de classe, evidentemente. O sindicalismo classista é o alicerce da concepção da intersindical. Significa que as ações do movimento sindical e popular devem sempre se orientar pelos interesses gerais e próprios da classe trabalhadora, como um todo. Significa ainda que os interesses gerais de quem trabalha estão em conflito com os interesses dos patrões, a classe burguesa, que vivem da exploração do nosso trabalho. A esse conflito damos o nome de luta de classe. Vocês já viram em outros momentos aí. Então, assim, é aqui que está o cerne da coisa. Por isso que a gente fala muito de classe, classe, classe. Porque ela é o nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada quando a gente vai fazer uma ação, né? Então, ó, como é que a classe está pensando? Qual que são os interesses dessa classe, da nossa classe? Como a gente pode fazer para essa classe conquistar direito, para defender um direito, né? Então, sempre ligado à classe como um todo e não só um pedaço da classe, por exemplo. Que aí seria um sindicalismo corporativista, só daquele pedaço. Ou um sindicalismo assistencialista. Ele não liga ali para a classe como um todo, não, ele quer prestar um serviço. Ele quer prestar um serviço, ele quer fazer uma ajuda ali, acolá, melhorar uma coisa ou outra, mas não vai
pensar naqueles interesses mais gerais de participação, do socialismo, da democracia, né? Então, isso são pontos importantes. Aqui, os nossos 3 pontinhos, né? Ser classista é entender e analisar a realidade a partir da perspectiva e dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso eu já falei aqui, né? 2, organizar os trabalhadores e trabalhadoras na base e apostar na ação direta, na conscientização, na mobilização e na luta sempre. Então, não basta apenas analisar a realidade a partir dos interesses, tem de organizar os trabalhadores, né? Pela base. E aí isso é um ponto fundamental, porque existe também aquele povo que quer organizar por cima. Pela direção. Só a direção. Não, só a direção de um sindicato, de uma central, de qualquer entidade, ela é importante, mas ela não vive sem a base. Ela não pode, na verdade, viver sem a base, porque senão ela vira uma direção enfraquecida, uma direção sem legitimidade, uma direção, então, frágil, porque uma direção só com a estrutura, ela pode viver durante um tempo, mas se vier um ataque, algo maior, que for atingi-la, ninguém vai defender, como eu já disse antes. Apostar na ação direta, eu falei na combatividade, no combate, né? Na conscientização, é isso que, né, temos de fazer no nosso cotidiano, conversando com os trabalhadores, com as trabalhadoras, nas assembleias, nas portas de fábrica, nos locais de trabalho, nas ruas, né, nos nossos meios de comunicação, nas redes sociais, enfim, sempre nos cursos de formação, sempre apostar na conscientização, mobilização, como a gente já disse, né, e luta. Então, esse é o princípio, um terceiro ponto de ser classista, né? E o terceiro ponto é se orientar pela unidade, pelos interesses de toda a classe, não apenas de uma categoria em específico, combatendo o corporativismo e a fragmentação, lutar sempre para unir o que o capital separa. Eu já falei muito disso aqui, não vou nem repetir, né? É justamente isso, interesses gerais da classe, é da classe, não é de uma fração, né? Beleza? Isso é ser classista em resumo, do resumo, né? Então, vamos aqui para o segundo tópico. Concepção do movimento sindical, né? Então, o que a Intersindical entende? Que o movimento sindical é a classe trabalhadora organizada em luta e não pode ser confundido com a estrutura do movimento sindical. Já falei isso, né? O movimento sindical é uma coisa, é a classe como um todo, as suas lutas como um todo, e a estrutura sindical são sindicatos, as federações, as confederações. A central, inclusive, nem está dentro da estrutura sindical formal, né? Ela é uma estrutura mais política, né? Claro que tem CNPJ e tudo, mas ela é na política, né? Pela política que ela se mantém, né? Assim como movimentos populares, organizações informais que surgem de pautas específicas, também fazem parte do movimento sindical na medida das suas demandas e a sua composição, né? Quer dizer, quem participa estão relacionados à classe trabalhadora. Já falei isso aqui também, não vou repetir. Por essa razão, a Intersindical é uma central diferente, que compreende que um dos seus objetivos é agir como um espaço de unidade das diferentes formas de luta e organização da classe. A concepção sindical, da Intersindical, que dá nome à nossa central, significa exatamente defender e desenvolver uma proposta de convergência de toda a diversidade organizativa do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Falei muito aqui, que bicho é esse? O que é ser intersindical? Significa conectar todas as frações do movimento sindical. Tem uma associação de agricultores. É movimento sindical, a gente tem de estar lá junto. Há ambulantes, estamos lá. É movimento sindical também, temos de estar junto. Então, atuar de maneira intersindical é atuar conectando essas diferentes, né? Então, quando foi criada a Intersindical, com os nossos companheiros e companheiras
pensaram a intersindical, pensaram ela nessa perspectiva. Né? O vídeo que a gente passou ontem também fala um pouco disso, na perspectiva de olhar o movimento sindical, não olhar apenas a estrutura sindical. E aí, gente, a gente é muito diferente das outras, né? Centrais. Porque boa parte delas, eu acho que essa ideia está até evoluindo, já tem alguma abertura, mas até pouco tempo ninguém discutia isso de tentar incorporar movimento popular, movimento sindical, movimento associativista, né? Luta por terra, tudo numa mesma estrutura, numa mesma central sindical, né? Não se pensava isso. A gente entende que o sindicato, a estrutura sindical, ela tem seu papel, evidentemente, ela tem seu espaço, é fundamental a gente defender, mas isso não significa que ela existe sozinha, né? Que ela tem de atuar sempre de maneira isolada. Então, a intersindical, diferente das outras centrais, associa, tem nas suas listas, no seu corpo de filiados, né, de entidades filiadas, movimentos, associações, né? Então, é uma forma um pouco diferente, ou bastante diferente, de entender o papel de uma central sindical, né? E, olha, é incorporado com o mesmo direito, é incorporado, não tem segregação. Então, por exemplo, o movimento sindical que elege o movimento popular, que elege seus delegados para o Congresso da Intersindical, o voto desse delegado tem o mesmo peso do voto do cara que é dirigente de um sindicato grande. Não tem essa. Todo mundo é igual, todo mundo é classe trabalhadora, né? Então, não tem participação de segundo escalão, não. Todo mundo tem o mesmo peso, enfim, participa na nossa direção, no nosso congresso, no nosso espaço de decisão. Mais adiante, e aí a gente falou que a gente que a gente é coerente com os nossos princípios, e aí eu coloquei aqui um trechinho do Estatuto da Intersindical que fala de 5 princípios básicos, né? A democracia, promover a participação ativa e democrática da base nos debates e nas decisões para construir consensos e fortalecer a unidade de ação. A gente falou isso aqui já. Autonomia, também falamos, garantir que os sindicatos operem de forma independente e autônoma, sem interferência externa de patrões, governos e partidos. Já falamos disso. Ação direta, também falamos, valorizar a mobilização e a luta direta como método para a conscientização da classe e a conquista de direitos. Falamos disso. O nosso quarto princípio, unidade, construir democraticamente consensos progressivos, ou seja, a gente não vai impor uma decisão. Às vezes a gente vota as coisas, mas o ideal é que a gente vá construindo formas de construir, pelo menos, se não consenso, uma maioria tal que possibilite que a parte que foi derrotada, ela não se sinta... ela foi derrotada numa votação, mas ela não se sinta agredida na sua existência. Isso é muito importante, né? Então, o consenso progressivo, ele vai, de maneira pedagógica e política, né, lidando com as diferenças internas dentro do sindicato, dentro da central, e com isso você vai tentando chegar em mediações necessárias para você fazer a condução política. Então, a política tem que ser feita por mediações, senão você estoura, senão, às vezes, uma votação não tão importante por um determinado setor não se sentir contemplado ou ser derrotado na votação ali, ele se rompe, por exemplo, né? E há esse método, né? Um método que às vezes acontece muito nos sindicatos, impor maioria. Às vezes a maioria é uma maioria apertada, mas ao mesmo tempo ali, porque você ganhou por 1, por 2, você quer, na verdade, entubar todo mundo naquela posição. Isso não é uma forma adequada, não é um método adequado para se construir processo de unidade, né? E a intersindical também tem como princípio ela
discute politicamente com as suas entidades. Agora, a autonomia da entidade filiada é total. Ela está, claro, se ela está dentro dos princípios, se ela não rompe com os princípios, a autonomia na política ela tem, para poder tocar o trabalho dela lá na categoria, no estado, na cidade, enfim, tocar as lutas lá. A intersindical não vai interferir de maneira burocrática na ação das suas entidades, né, filiadas. Isso também é muito importante. E o último princípio aqui é o da solidariedade, né? Fortalecer a cooperação e o apoio mútuo entre trabalhadores e trabalhadoras para enfrentar desafios comuns no nível nacional e mundial. Então, a gente quer ajudar, a gente quer cooperar, a gente quer participar de processos de cooperação, por exemplo, com os movimentos que têm, às vezes, um sindicato nosso tem mais estrutura, ajuda o movimento social, ajuda uma associação, ajuda uma luta que está acontecendo de um setor que não está organizado, né? Exerce solidariedade aos movimentos, ao MST, ao Sem Teto, enfim, às mulheres, movimento de mulheres, de jovens. Então, a gente sempre tem de estar nessa perspectiva de colaborar, né, de se solidarizar com quem está lutando. E isso no Brasil e no mundo, né? Se tem uma luta no outro canto do mundo, que tem a ver com a nossa pauta, que tem a ver com o trabalho, que é uma luta justa, que é uma luta, por exemplo, pela soberania de um povo oprimido, como o caso da Palestina, como o caso de Cuba, estaremos juntos, estaremos fazendo a nossa solidariedade, estaremos participando de atividades, estaremos conscientizando, né, o nosso povo aqui. Então, solidariedade internacional também é um aspecto muito importante. A Intersindical é filiada à FSM, Federação Sindical Mundial, que também tem é uma das, né, federações mundiais e que de alguma maneira também nos conecta, né, com outras realidades. Gente, é isso por enquanto. Falei muito. Agora a gente vai para o nosso desafio aqui, né? Nós vamos fazer agora um trabalho em grupo, né? E a gente gostaria que vocês lessem aqui. Todo mundo tem essa cartilha, todo mundo tem aberto também o site, e vocês também têm a Margarida, que é a nossa agente aí de inteligência artificial, enfim, vocês podem também utilizar, mas eu recomendo vocês lerem esses tópicos aqui que eu vou apresentar agora nos trabalhos em grupos. Nós vamos fazer aqui 4 grupos. 4 grupos. Deixa eu ver se é 4. Não, peraí, minto. São 4. 1, 2, liberdade e autonomia. 3, defesa da ação. 4, 5. É um para cada princípio. Então, gente, nós temos 5 temas aqui, vocês viram, né? 5 princípios. E aí, a nossa tarefa é que cada grupo vai pegar um desses princípios, eu vou organizar os grupos aqui, e vocês vão ler, vão comentar sobre os princípios, e aí vocês vão fazer uma apresentação aqui ao final, tá certo? Sobre o princípio que vocês leram e discutiram. Então, vocês vão discutir, vão ler e discutir esse princípio e anotar aquilo que vocês entenderam. Entendeu? Anotar anotar o que vocês entenderam, anotar, ou às vezes complementar alguma coisa, destacar aquilo que é mais importante de cada princípio desse, e aí vocês vão fazer uma apresentação aqui de 3 minutinhos ao final, beleza? Nós vamos dar, então, meia hora? Você acha que dá? Meia hora para poder fazer esse debate no grupo? Pode ser, gente? Pode ser, sim. Beleza? Então tá bom.
Então, nós vamos dividir os 5 grupos agora. Agora, vocês só tenham paciência aqui, rapidinho, que eu vou montar, que isso eu só consigo fazer agora, que é montar os grupos. Então, eu preciso de configurar 5 grupos. São 5 grupos. Tá. Eu vou colocar o nome do grupo aqui para vocês acompanharem. Ó. Esse grupo, democracia. O grupo 1 pega esse tópico 1, democracia, unidade e ação. Né? Então, vai estar ali a Edivânia, o Pintado, o Luiz Carlos, a Mariane e a Mirislândia. E aqui o Cindy Purmo. Eu não sei quem é que é, mas tá o nome da entidade. Agora, o grupo 2 vai ser assim, ó. O grupo 2 vai discutir liberdade e autonomia sindical. Ele vai ser composto aqui por a Cícera, Criando Transformando, o Denis, o Calil, a Leina e a Maria Silene. O grupo 1 é formado, a pergunta é, o grupo 1 é formado pela Edivânia, mas vocês vão ser distribuídos lá automaticamente, viu, gente? Então, vocês não preocupam, não. Você só olhar o nome da sua sala temática lá, eu também posso depois ajudar. O grupo 3, defesa da ação direta dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu estou falando aqui porque eu estou vendo uma coisa que vocês não estão vendo, viu, gente? Deixa eu compartilhar o que eu estou fazendo aqui, que talvez... Não precisa, vai demorar mais tempo. Mas vocês acreditem em mim, eu estou vendo todo mundo que está distribuído nas salas e confiem em mim que vai dar certo. Vocês vão parar numa sala com os temas aqui. Certinho. Peraí. Fiz errado aqui. Unidade das posições políticas. Grupo 4. E, por fim, o grupo 5. Pedro. Oi. Repete o 4, por favor. Na verdade, eu vou repetir todos aqui. Peraí. Vou mostrar para vocês como tá. Só deixa eu terminar o nosso trabalho aqui. E aí eu já mostro. Interromper compartilhamento. Eu vou agora... Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Tela cheia. Aqui. Vocês vão ver agora a tela do meu computador. Deu um fundo infinito aí, mas paciência. Aqui, gente. Tá aqui os grupos, ó. Tem o grupo 1, dá uma olhada. É vocês que estão aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Edivânia, Pintado, Luiz, a Mariane, a Mirislândia e o Sims Purmur. Então, aqui, o grupo 1. Vocês já estão lá. Quando eu clicar aqui, vocês já vão cair lá, tá bom? O grupo 2 é o grupo da liberdade e autonomia. Tá Cícera, o Criando e Transformando, Calil, a Leina e a Maria Silene. O grupo 3
é a defesa da ação direta, que é a Cleide, a Daniele, a Franciane, o Zé Reis, a Sayanorá e o Raimundo Moisés. O grupo 4, está até escrito errado aqui, peraí. O grupo 4, que é unidade política, é o Cláudio, a Cíntia, o Marcos, o Maurício, a professora Jaciele, o Rogério Tadeu. E o quinto grupo, que é de solidariedade, é o Manuel, o Mané Gabeira, a Márcia, a Nininha, o Manuel Nascimento, o Samuel Nascimento e o Valmir Lima. Tá certo? Então, esse aqui são os nossos grupos. Vocês têm meia hora. Eu vou programar aqui agora para mostrar para vocês, ó. Ô, Pedro, Oi. é Adriano, o meu nome não tá aí não, viu? Ah, tá. Vou colocar você. Peraí. Alguma coisa. Vou tentar colocar você no grupo. Vou colocar aqui que tá mais fácil. Vou colocar no grupo. Fica com mais um, mas não tem problema. Você tá no grupo 1, então, viu, Adriano? Tá bom, obrigado. Viu? Democracia e união, né? Isso. Então é isso, ó. Então, tá aqui programado para 30 minutos, vocês estão vendo aí? 30 minutos. São 5 salas, cada um lê uma parte do texto aí do nosso link. Tá bom? Todo mundo tem o link, né, que eu já enviei. Vou mandar no chat aqui novamente, só para vocês terem ele salvo aí. Pronto, mandei agora o link. Então, vocês podem olhar no chat que vai estar disponível. Beleza, gente? Então, agora são 8h17, daqui a meia hora a gente volta, tá bom? Eu vou estar passando nos grupos, então se vocês tiverem dúvida também, a gente vai tirando as dúvidas. Peraí, agora eu fiz uma... Ah, tá aqui. Eita, vai. Ixi, voltou. Quando eu saí aqui, voltou. Peraí, gente. Voltou tudo de novo aqui, será? Vamos ver. Ah, não, tá aqui. Beleza. Beleza, então, manda brasa, pessoal. Boa discussão para vocês aí. Manuel?
Estão tendo os dois na sala? Opa, Oi, Samuel. Manoel. Boa noite. Estão tendo os dois na sala? Não estou conseguindo localizar outro pessoal.
Boa noite, companheiros e companheiras. Tem alguém aí? Não estou ouvindo ninguém. Oi, Edinaldo, nós estamos fazendo um trabalho em grupo. Eu vou colocar você num grupo, tá bom? Tá bom, Pedro? Muito obrigado. Inclusive, Pedro, eu não recebi o link hoje no e-mail, viu? É sempre o mesmo link. Ah, tá bom. Obrigado. Eu estou tentando aqui, tô tentando ver se eu consigo. Ah, tá aqui, eu acho que aqui eu consigo, peraí. Ah, vou colocando você lá. Ok, obrigado. Beleza. Só aceitar aí, que você vai para lá. O pessoal que está aqui e não entrou, vocês têm de aceitar e ir pro grupo, tá, gente? Até agora não chegou o convite aqui para mim, não. Vai chegar o convite por onde, Pedro? É no próprio aplicativo mesmo, viu? Até agora não chegou, não. Então, é, acho que tem alguma dificuldade aí no. Você está no celular, está no computador? Você Tô no está lá. celular. Tá no celular. Ah, tá. Tá estranho porque todo mundo aqui já conseguiu. Você chegou agora também, né? É isso, porque acho Foi, eu que. estava em outra reunião. Então, vai chegar. Cheguei para você uma mensagem. Se não chegou. Deixa eu- Será que eu tenho que sair e voltar novamente? Tenta fazer isso, por favor. Vê se Ah, vai tá bom. aparecer. Entrei e saí novamente, não tá conseguindo não, Pedro. Ah, então eu não sei, porque aqui eu já arrastei você e o Eli Samuel para o grupo. E vou tentar de novo aqui, mas. Ah, voltou para a principal. Peraí, vou tentar aqui novamente. Vê se vai aparecer uma mensagem para você aí. Não, até agora não. Então, realmente eu não sei, porque eu já arrastei aqui o seu. É, ó, clica Tá. aí, Sim. clica aí nos três pontinhos, entra em salas temáticas. Acho que vai ter isso aí. Clica aí, Não por tem não. favor. Aqui tem minimizar seu vídeo, ver seu vídeo em tela cheia. Só tem essa opção aqui. Você tem uma opção chamada atividades. Deixa eu ver aqui. Caça aí atividades e tenta sala temática. Atividades.
Sala temática. Vamos ver aqui. Tem enquetes, Ah, perguntas e respostas, YouTube. Assiste YouTube. não tem sala temática? Não aparece? Não, tem não. Ah, então é porque o seu aplicativo está desatualizado, viu? Ele não permite isso. Porque eu acho que esse é o entrave que você está tendo aí. Aí daqui, quer ver? Nós temos aqui nas salas temáticas. Eu vou tentar entrar pelo link para ver, né, se vai. Isso. Tente aí, porque senão só quando o pessoal voltar. Daqui Pelo uns, código aí. uns 15 minutos. Vou tentar aqui, vou sair aqui e tentar de novo para ver. Obrigado, Beleza. Pedro. Nada, meu irmão. Disponha.
Voltamos? Menino, que coisa Voltamos. Voltamos. Anne, Gente, que meia hora que passou rápido. foi tão rápido que eu ainda continuei falando. foi Eu rápido. também. A companheira estava falando e Lá em cima, fechou o Pedro. grupo. Me deu até uma vertigem aqui quando voltou tão rápido. E o pior que Pedro voltou, ficou faltando o relógio lá em cima, Pedro. Foi a meia hora mais rápida que eu já vi. Esse relógio adiantou demais essa hora, viu? Não adiantou não, viu, gente? Eu acho que deu até um chorinho aí. Olha, eu queria que as tardes, com 25 crianças numa sala de aula, passasse tão Professor rápido. Rogério que eu passei a Tadeu. hora. E aí, Reis, tudo bem? Tudo bem, professor? A conversa tá Da meia hora. Que privilégio você por aqui. Tamo junto, Reis. Ô, Pedro, só uma sugestão, eu não sei se isso é configurável. Na próxima vez, deixa o relógio o tempo todo, porque dessa vez ele apareceu quando faltava 30 segundos e não deu nem tempo de avisar, já fechou. Ah, tá. Eu acho que foi um errinho aqui da minha parte, na verdade, de não salvar as configurações, viu? Vocês me desculpem aí. Tá O perdoado. outro A tinha o gente vai relógio. aprendendo também. Mudança de época. Eu fiquei acompanhando, O grupo de eu hoje fiquei tinha. acompanhando, eu fiquei acompanhando no relógio convencional aqui. Agora são 10 para as 21, para as 9, aí já deu a horinha, mas assim, desculpem aí, a gente vai. Eu tinha de salvar lá no final a configuração, eu acabei não salvando, e aí não apareceu para vocês. Mas, enfim, vamos para as apresentações? Eu fiz as anotações, viu, grupo 3? A Professor, anotação ficou com o Calil. Tá ótimo. Professor Pedro, Pois não. sentimos a sua falta lá no grupo. O senhor não passou hoje. E eu fiquei falando, daqui a pouco apareci nesse outro grupo. Eita! Pois é. Não deu para passar em todos, né? Mas, enfim. Vou fazer o seguinte. A Iris fez as anotações. Isso. Vamos lá, Iris. Miris, né? Mirislândia. Pronto, tô voltando. Boa Maravilhosa. noite, gente. Eu sou Mirislândia, mas podem chamar Miris, eu sou aqui de Caucaia, Ceará. Então, o nosso grupo é de Vânia, Elias, Luiz Carlos e eu. A gente teve uma conversa, fizemos a leitura, cada um fez o seu entendimento, e aí eu compilei aqui para estar transmitindo a vocês. A gente ficou com o tema Democracia e Unidade de Ação dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Qual foi o nosso entendimento referente a esse assunto, né? A esse tópico? Ele vai falar aqui que a questão da democracia e os trabalhos, eles devem ser contra o imperialismo e a luta de unidade, né? O que seja esse imperialismo é quando o líder, ele toma para si uma situação
sem conversar, sem transmitir, sem repassar isso aos demais. Ele não atua com uma estratégia, não há uma estratégia socialista, e isso é necessário que haja. Bem como também é necessário uma participação ativa de todos os trabalhadores daquela classe, né? Tem que ter um consenso, e esse líder ele tem que ser comprometido com a classe, porque esse comprometimento ele vai fazer a diferença, ele vai dar uma agregação maior, vai haver um comprometimento. Estou repetindo, mas é porque eu queria focar nesse comprometimento. E é necessário também esse trabalho de base. Para a intersindical, gente, o movimento ele deve ser um espaço de aprendizagem da classe trabalhadora. É importante que os grupos eles sejam sempre democráticos e agregadores. Eu vou citar um caso rapidamente que a colega falou, onde uma pessoa de um sindicato, um líder, ele assumiu uma determinada situação para ele, não passou aos demais colegas e tomou aquilo para si, né? E aí não é bem isso que tem que acontecer, muito pelo contrário. Antes de ser julgado, antes de ser fomentado, de ser jogado, todos do grupo têm que saber qual é a ideia. Para isso, reforço, tem que ter uma estratégia socialista e a participação de todos. Acredito que isso não aconteça só lá no município da colega, acontece no meu, infelizmente acontece em muitos, que é essa questão de alguns líderes tomar para si o que não é dele, é do grupo. Então é isso, gente, foi uma conversa, não sei se os colegas vão querer falar algo mais, mas foi isso nosso entendimento. Obrigada a todos vocês. Muito bem. Parabéns, o grupo 1. Vamos agora. Obrigado, Mires, pela exposição. Vamos agora ao grupo 2, por favor. Vocês me ouvem? Sim, baixinho, mas ouve. Vai ter que ser assim mesmo, mas o meu grupo era Cícera, Maria e a outra, eu acho que ela saiu ali, Milano, e uma coisa assim. A gente chegou à conclusão que no papel, realmente, o sindicato é autônomo. Nosso tema, na verdade, é autonomia e desculpa, perdão, gente, eu tô nervoso. Liberdade e autonomia sindical. A gente entendeu que no papel, realmente o sindicato é autônomo, mas a Cícera e a Maria deram alguns exemplos práticos que as organizações, principalmente prefeituras, tentam interferir nesse processo para cercear o direito dos trabalhadores, agindo até de má fé. Acho que a Cícera que deu o exemplo que a prefeitura negocia em conchavo pela noite, assim, o reajuste dos trabalhadores, alguma coisa, então a gente chegou na conclusão que realmente ele, no papel, ele é autônomo e, embora os trabalhadores tentem manter essa autonomia, sempre tem pressão externa dos governos e outros organismos. É isso, Calil? Eu não sei falar em público, desculpa, eu não sabia que eu tinha que falar. Ah, beleza. Natal, foi ótimo. Foi ótimo. E tem alguém do grupo que quer complementar? Tá tranquilo. Beleza, muito obrigado, Calil, valeu. Colocou um problema bom para a gente discutir também. Grupo 3? Quem é do grupo 3? Eu vou falar. Eu fiz aqui algumas anotações. Nós fizemos a leitura do texto, né, que era curtinho, 2 parágrafos só, mostrando a importância da defesa da ação direta, né, que foi o nosso tópico. E o texto fala que é muito importante ter a mobilização da base, né, de que como é que eu posso dizer, esse pertencimento da base, de toda a classe trabalhadora na luta é necessária.
Mas aí a Daniele, a Dani, né, do Sindiforte aqui do Ceará, ela meio que provocou aqui uma situação dizendo que é muito difícil mobilizar, né, levar o povo para a rua, para a luta, é muito difícil, que geralmente só vê sempre as mesmas pessoas. E aí o José deu assim uma breve explanação, mas bem embasada, né? E ele muito experiente já no sindicato dos químicos de São Paulo, e ele deu uma explicação que houve uma mudança de época, né? Onde antes, na década de 80, esse trabalho de base, né, que o Raimundo lembrou no grupo, era feito, né, dentro dos locais de trabalho, que era mais efervescente, né, naquela época. E a Intersindical, ela vem com essa proposta de chamar os movimentos sociais, que são os movimentos que estão no lugar de moradia também, né, que está disputando, além do trabalho, do espaço de trabalho, também disputa o espaço da moradia, o espaço junto com a igreja, né, está ali nessa disputa do tempo. E aí o José falou que houve essa mudança de época, que hoje os meios de comunicações, o WhatsApp, né, tem o corpo a corpo ainda, mas também tem essas redes sociais que a gente ainda não está tão esperto, né, nós ainda não estamos tão espertos com essas metodologias, né, de informações. E aí a gente ficou nessa construção, né, dessa síntese, né, em saber como que a gente consegue mobilizar e estar ali sendo referência para outras pessoas, principalmente para as pessoas de base, né, e atingir aí uma maior eficácia na mobilização. E nós fechamos com as formações, né? E as formações, elas conseguem nos fortalecer a gente na luta. E aí eu fecho agradecendo a Intersindical, né, por mais esse momento de formação. E é assim, usando as tecnologias como a gente está hoje, né, fortalecendo a luta e tentando aprender a mobilizar o povo para defesa da ação direta. Valeu, muito obrigado, Franciane, obrigado pela exposição. Vamos agora ao grupo 3, não é isso? 4, desculpa, 4. Bom, boa noite, pessoal. Vou aqui representar o grupo 4. Bom, os integrantes do grupo 4, o Cláudio, servidor da saúde na Grande Florianópolis, a Cíntia, professora da Rede Estadual de Teresina, a Jaciele, professora em Goiânia, o Marcos, bancário em São Paulo, o Maurício, motorista da saúde em Vinhedo, e eu sou professor no Instituto Federal aqui em São Roque. Nossa contribuição. Então, ali na nossa discussão, os problemas que nós percebemos, né, para buscar a unidade, né, que o item 4, que era a nossa responsabilidade de trazer aqui para o grupo, é aquele que trata da unidade, né, de construir o consenso por meio de um processo progressivo. Então, nós percebemos o seguinte, a grande dificuldade que nós temos, né, os problemas que surgem, é o individualismo, que é uma característica, né, do capitalismo. A gente sabe que o capitalismo leva a esse individualismo, e aí esse individualismo faz com que grupos, né, um grupo anterior falar de disputa os mesmos espaços, então disputa os mesmos espaços, disputa os mesmos recursos e acaba fragmentando a luta da classe trabalhadora, né. Também surgiu a questão da desunião. É muito comum que exista um esforço, né, principalmente por agentes, seja o patrão, seja os dirigentes, né, de uma estatal, por exemplo, de fomentar a desunião, né, buscar alterar, né, os ânimos da classe trabalhadora, fazendo com que alguns grupos se coloquem uns contra os outros, e isso acaba desunindo, né, fora a natureza típica, né, de nós seres humanos, nem todo mundo concorda com tudo, então a gente vai ter sempre as divergências, né. E aí, a partir desses problemas, então, a gente percebe que, assim, há um desafio
para a gente construir essa unidade, né? E, às vezes, dentro da própria categoria, né? Então, teve um exemplo, né, que um dos nossos integrantes colocou, os sindicatos dos servidores públicos municipais, ele agrega desde aquela pessoa mais simplória, que entrou para um concurso a partir, por exemplo, de um ensino médio, um ensino fundamental, né, que está carpinando, por exemplo, calçada, até profissionais altamente qualificados, médicos, advogados, e tendo uma divergência, uma diversidade tão grande de perfis profissionais, acaba que alguns grupos se unem dentro daquele grupo, mas não olham o todo, né? Então, de repente, os médicos se unem para conseguir uma melhoria da condição de trabalho dele, mas ele não faz o mesmo esforço para conseguir, por exemplo, para uma melhoria para os motoristas da saúde, apesar deles trabalharem no mesmo espaço, né? Então, esse é um grande desafio. Aí, o que nós entendemos que poderia ser feito em termos de encaminhamento mesmo, né? Primeiro, tentar fortalecer a união no sentido de nós nos percebermos como trabalhadores, de nos percebermos como servidores, antes de nos percebermos em nossos cargos. Então, o médico, ele não tem que olhar ele como médico, ele tem que se olhar como servidor público municipal, igual ao motorista, igual ao gari, que fazem parte, né, da mesma prefeitura, por exemplo, né? Ou, se a gente estiver falando da iniciativa privada, né, a gente perceber que, apesar de, às vezes, ali dentro da empresa, ter, por exemplo, os químicos, né, eles são uma categoria unida, eles trabalham ali em torno dos químicos, mas eles têm os terceirizados, né, e a gente não pode esquecer que os terceirizados também fazem parte do processo, eles podem não estar contratados pelaquela empresa química, mas eles fazem parte do trabalho, eles estão lá cuidando da segurança, estão cuidando da limpeza. Então, buscar esse olhar onde nós nos percebamos primeiro como trabalhadores, primeiro como servidores, e depois sim, no nosso cargo, né? Mas não o nosso cargo ser mais importante. Mas isso é difícil, talvez a formação, como o grupo anterior falou, possa ajudar. Uma outra sugestão, nesse sentido de construir essa unidade, é que evitar aquelas discussões infrutíferas nos pontos divergentes. É muito improvável que um grupo muito grande de pessoas convirja em tudo, né? Então, para evitar aqueles debates que não vão chegar em lugar nenhum, tentar identificar as divergências, deixar elas para serem tratadas em momentos mais apropriados, com mais folga, com mais tempo, né? E buscar naqueles temas convergentes a construção dessa unidade. Naquilo que nós concordamos, naquilo que nós convergimos, nós colocamos os nossos esforços para a luta sindical. E, para finalizar aqui a participação do Grupo 4, uma sugestão que provavelmente vai vir ao encontro até dessa formação aqui, Pedro, é que a intersindical ela possa fazer esse papel de formação e de orientação. Então, eventualmente, nas entidades, né, vocês respeitam a autonomia, a gente entendeu isso a partir da sua apresentação e da leitura, mas, eventualmente, as entidades vocês poderiam se colocar à disposição para fazer esse meio de campo, para, de repente, intermediar esse processo de aprendizagem de como construir o consenso progressivo. Porque o consenso progressivo, Pedro, não é um conceito assim que todo mundo domina, né? E, de repente, a intersindical poder oferecer, né, em alguns momentos, além dessa formação que vocês estão fornecendo agora nos cursos de verão, eventualmente visitar, né, os sindicatos ou alguma base, né, que tem alguma dificuldade de entender o que é esse consenso progressivo, levar exemplos e dar esse auxílio, essa orientação, não no sentido de impor, mas de mostrar que é possível fazer essa construção e que ela não é uma construção da noite para o dia, né? O consenso progressivo é algo de longo prazo, e acho que isso o nosso grupo entendeu bem, mas a gente sabe que isso, às vezes, só pelas forças da própria entidade é insuficiente. E, às vezes, a colaboração de agentes externos, como, por exemplo, uma central, como é o caso da intersindical, pode ajudar a gente, tá? Aí, se algum companheiro aí do Grupo 4 quiser complementar, fique à vontade, eu estou encerrando aqui a minha parte. É isso aí mesmo, Rogério. Fechou. Beleza. O Samuel levantou a mão? Samuel Nascimento? Eu quero só explanar que essa explicação do colega aí, né, foi muito bem explicada, até porque
nós do grupo 5, ficou eu e o colega, e nós ficamos com um assunto quase idêntico a esse aí que ele falou, né, que foi a questão da solidariedade, né? E aí eu vi ele falar aí na questão dos sindicatos das cidades que fazem parte do sindicato dos servidores públicos, que cada um dentro desses sindicatos, cada categoria, se separam em grupo para resolver o seu problema. Então, assim, é muito difícil hoje a gente lidar com esse tipo de situação, porque cada um olha o seu umbigo, né? Vamos ser mais concreto na palavra e mais sintético, né? Porque, assim, cada um olha para a sua necessidade e o irmão do lado, né? Então, assim, a questão da solidariedade seria isso, né? Então, eu queria só pegar esse gancho aí e dizer que, né, essa explicação foi muito bem colocada. Beleza, obrigado, Samuel. Mais alguém do grupo 5? Dá parabéns para o grupo 4, né? Pedro, só complementando aí o Samuel, o nosso grupo foi o menor, né, Samuel? Nós só tínhamos eu e ele. Foi nós dois. E mais uma coisa importante da solidariedade, ela tem que ser muito concreta. Eu até falei para o Samuel, Samuel, amanhã, 10 horas, tem uma manifestação dos motoboys em frente à Câmara Municipal. E eu e o companheiro índio estamos lá junto com os companheiros motoboys. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria deles tem aqueles companheiros que têm a visão que você não depende de ninguém, basta você trabalhar que você vai se garantir e você não precisa se unificar com ninguém. E nós vamos lá em nome da Intersindical, entendendo que esses companheiros não têm direitos nenhum, não têm férias, não têm fundo de garantia, vão se acidentar, Deus o livre. Aqui em São Paulo morre 4 motoqueiros todo dia, vão perder a vida, vão deixar suas famílias sem nada, se eles não tiverem uma organização. Agora, essa organização dá trabalho, a gente vai ter que ouvir crítica, mas aí a nossa solidariedade é concreta. Então, amanhã nós estamos lá, né? Eu acho que o Pedro vai estar junto também, vai estar a polícia, vai estar todo mundo, mas vamos estar lá na Câmara Municipal e sendo solidário a esses companheiros que, embora muito não goste do sindicato, mas são companheiros que estão sem direito, sem nada, e nós vamos lá numa solidariedade concreta, tentando trazer os companheiros para a organização, porque organizar também é isso que nós estamos fazendo. Organizar dá trabalho, organizar tem que ter paciência, organizar tem que ir nas atividades, mas a gente sabe que quem se organiza sempre vence. Quem perde é quem está sozinho, quem está individualizado. Então, eu acho que aí a gente encerra, Pedro, o nosso grupo aí, o grupo da solidariedade. Obrigado, colegas, eu gostaria também de dar mais uma participação e agradecer, né? Porque é a primeira vez que eu estou participando. O segundo dia já estou tendo uma experiência inédita, né? Graças a Deus. E, assim, dizer que solidariedade é isso que esse grupo está fazendo, né? Isso aí é solidariedade, né? E parabenizar todos vocês. Obrigado, Samuel. Muito valeu aí pela participação. Gostei muito do trabalho dos grupos. Acho que deu uma boa qualificada no que a gente falou na exposição, né? Acho que isso é o principal. O que a gente falou na exposição, vocês se complementaram, trouxeram outros elementos. Isso é muito importante para nós, assim. Com certeza, então, o trabalho está cumprido, né? Nessa etapa da concepção sindical, né? E a gente vai continuar, né, seguindo o nosso percurso formativo, né? Nosso caminho aqui da formação amanhã. Eu não gosto de render muito aqui, não, porque o nosso combinado era até de 21 horas,
teria muita coisa para a gente falar, mas também em respeito ao descanso de todo mundo, nós vamos encerrando. Espero vocês amanhã às 7 horas. A gente vai trabalhar os desafios da Intersindical, que a Intersindical aponta. São 10 desafios, então a gente vai ter muito assunto pela frente, mas vai ser, com certeza, enriquecedor, como está sendo até agora. Então, obrigado aí a todo mundo por ter participado, obrigado pelos grupos, o esforço, a disposição, e nos vemos amanhã nesse mesmo link, tá bom, gente? Tá bom? Boa Boa noite, noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Agradecer, que é muito enriquecedor mesmo. Deixa eu tirar aqui. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Foi bom. Boa noite, foi bom. companheirada. Olá, meus amigos.